Pessoal, viva Cristo Rei. Eu jurei que eu não ia falar sobre esse assunto aqui. O assunto é a polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello. No entanto, a proporção que tomou isso fez com que ele falasse agora no Instagram que quer desistir. Esse quer desistir dele aí, provavelmente pode ser quer desistir da batina, da vida de padres, pública, né? Fazer shows, não sei o que é. Mas assim, eu vou contextualizar vocês primeiro o que aconteceu. Não tem jeito, eu vou ter que contextualizar. Vou deixar os vídeos com vocês do que aconteceu na cafeteria e as justificativas, tanto de um lado como de outro. E depois eu vou falar aqui sobre o post que ele fez no Instagram falando que quer desistir. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele, em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem, perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Não, o que aconteceu? Mandaram um link de um vídeo, aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver o que era, daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Ele falou comigo, no vídeo ele disse que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso, que a minha conduta não foi profissional. Eu quero poder andar na minha cidade com dignidade, porque eu não tenho coragem de sair na rua. Quando eu saio na rua, as pessoas olham para mim e falam assim, olha, ele ali, ó, o gerente da cafeteria, volta para tua terra. Vem aqui só para trazer a vergonha para a cidade. Tá feliz? Muito abalado com isso tudo. A minha família tá sofrendo muito. Tá sendo muito difícil para nós. Que eu tô sendo massacrado na internet toda, sem ter o direito de me defender. Eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso, porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errando uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E nem poderia mentir, né? Porque o padre não deveria mentir e nem poderia mentir. Mas será que o padre Fábio de Mello estaria mentindo? Porque, de acordo com alguns usuários no Twitter, a câmera de segurança teria ali refutado a versão do padre Fábio de Mello. Será que é isso mesmo? Ou é apenas um pouco mais do mesmo? Aqueles canceladores... Confusão entre o padre Fábio de Mello e Jair Aguiar, gerente da unidade demitido após a repercussão do caso nas redes sociais. A gravação, sem áudio, mostra o ex-funcionário, o religioso e um amigo do famoso caminhando em direção às prateleiras onde, supostamente, o doce de leite diet estava com a precificação errada. O ex-gerente afirmou que não houve conversa direta com o padre e que o mal-entendido teria ocorrido devido à diferença de preço entre dois tipos de doce de leite. Em entrevista ao NSC Total, ele explicou que Fábio pode ter confundido o valor do produto tradicional, mais barato, com o do doce de leite zero açúcar, mais caro, devido à disposição das placas na loja. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele, em momento algum. Por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida tá de cabeça para baixo. Declarou o ex-gerente, que foi mandado embora. Segundo ele, o padre não foi pessoalmente ao caixa reclamar. Um integrante de sua equipe foi quem questionou o valor da compra. O padre Fábio de Mello havia relatado em suas redes sociais que foi mal atendido e que o gerente agiu com arrogância ao cobrar um valor superior ao anunciado na prateleira. A Havana, em nota, afirmou que repudia qualquer tipo de desrespeito e decidiu pela demissão do profissional após analisar o caso. A empresa não comentou especificamente a suposta confusão com os preços. Depois, o padre usou sua influência nas redes para desmoralizar o ex-gerente. Deixa eu contar um fato que acabou de acontecer, não é uma denúncia, mas é um alerta para que as pessoas que trabalham com comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal. Que existe uma lei do direito do consumidor que prevalece em todo o território nacional. Peguei 2 potes, fui para o caixa pagar e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa, olha, a soma está errada, porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, não, lá está errado. E nisso, o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este. Aí eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso, porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando
um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Se eu quisesse criar caso, e volto a dizer, claro que eu não faria isso, eu teria chamado ali alguém que representasse os meus direitos e a loja teria que me vender pelo preço que estava lá. Mas sabe o que mais me assusta? É a prepotência. A menina do caixa não, foi extremamente educada, ficou sem saber. O gerente dela é que veio com aquele tom de eu sou dono de tudo aqui e vocês aqui estão errados. O mundo anda muito escasso de bom senso. Havana, seria bom você dar uma olhadinha em como os clientes de vocês algumas vezes são tratados por aí. Ninguém da minha equipe que estava comigo se alterou, acatamos imediatamente. Eu estou apenas compartilhando porque eu acho que a gente corrige o mundo é assim, quando cada um de nós ocupa bem a função que exerce. Se você tem a função de gerente de uma loja, a primeira coisa que as pessoas esperam de você é gentileza, educação. Jair José. Bom, essa é a história toda. Eu não vou ficar comentando essa história, mas o fato é que é o seguinte, ele colocou no Instagram uma coisa que ele não gostou, que aconteceu na cafeteria, tava lá com o pessoal da equipe dele e tudo mais. E aí, agora, ele tá sentindo na pele uma espécie de cancelamento por ter colocado isso no Instagram. Lembre-se que começou isso foi ele colocando isso no Instagram, o padre. A partir disso é que gerou essa história toda. Talvez se eu não tivesse colocado nada lá. Ele tem 2 bilhões de seguidores. Quer dizer, eu acho que é muitos bilhões de seguidores. Eu acho que, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que ele devia ter refletido um pouco antes de ter colocado isso no Instagram. Porque, evidentemente, ele ia colocar o emprego de alguém em risco. Por mais que o cara, que era o gerente, tivesse errado. Essa é a minha opinião. Agora, o que gerou isso é que é um problema. Porque as pessoas estão dizendo que... O que as pessoas começaram a levantar no Instagram? As pessoas que ele segue. Dizendo que ele segue muitos homens, que o perfil de homens que ele segue são homens sem camisa, homens que não estão vestidos modestamente. E as pessoas começaram a escrafunchar o que ele segue novamente, atribuindo a ele muitas coisas que vocês sabem o que é. E isso eu não vou entrar no mérito. Mas o que está acontecendo com ele é muito problemático no seguinte sentido. Até que ponto a vida de um padre tem que ter essa coisa toda de mídia, de televisão, de shows, não sei o quê. Por quê? O Padre Paulo, inclusive, já criticou muito isso. E o próprio Padre Fábio de Mello já veio aqui nas redes sociais falar que ele estava muito reflexivo sobre essa exposição dele. Ele falou isso uma vez. Eu não vou nem colocar o vídeo aqui, mas ele falou isso. Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo. Mas enfim, ele continua com essa vida muito pública. E aí ele colocou isso no Instagram, vou ler pra vocês, ó. As pessoas querem odiar a qualquer custo, querem odiar por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo, sempre esteve, e ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não ter nos palanques das suas predileções. Eu sempre escolhi em não estar em nenhum deles, por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nos nossos familiares e amigos. O principal instrumento de ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe,
odiar e odeiam e estimulam que os outros odeiem também. Não sei como tem sobrevivido às novas missões de guerras. Estou a um passo de desistir. Proteja-se. Em proporções diferentes, é claro, mas você está sobre a minha da mais assertiva armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. Então, enfim, é toda essa problemática. Mas a gente tem que refletir e rezar pelo padre, entender que o que está acontecendo é o seguinte: essa questão de misturar, de ir para a televisão, de estar na mídia, muitas vezes não dá certo. De estar muito exposto virtualmente. O Frei Gilson já foi cancelado. Por causa das palavras dele e tudo mais, ele também foi cancelado. Mas a forma como o Frei Gilson estava abordando e vivendo a vida dele era um pouco diferente. Então talvez o Padre Fábio tenha que refletir muito sobre qual é a atuação também dele virtualmente. Não sei. Mas de qualquer forma, rezemos. E que ele não desista, mas que ele também reflita sobre o papel que ele tem também dentro das redes sociais, porque as pessoas estão caindo, matando em quem ele segue, quem está do lado dele. Talvez isso também a gente tem que refletir sobre o que a gente também segue, o que a gente faz nas redes sociais. Mas sem dúvida é uma situação muito complexa. Salve Maria, Deus abençoe.